O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor
pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito
e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé. E isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer. Ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva. E isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção. As palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei
e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso: minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado e que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida.
Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para aqueles que você ama. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento eu quero declarar sobre a sua vida uma chuva de bênçãos. Eu profetizo que você viverá dias de paz e de abundância. Que cada passo que você der seja guiado pela mão de Deus e que Ele te conduza por caminhos de vitória. Eu declaro que todos os obstáculos que têm se levantado contra você serão derrubados pelo poder do Senhor. Eu profetizo que toda enfermidade, toda tristeza e toda ansiedade que tenta te paralisar sejam substituídas por saúde, alegria e confiança em Deus. Que você sinta nesse exato momento a presença poderosa do Espírito Santo agindo em sua vida, restaurando sua esperança e trazendo consolo ao seu coração. Que o Senhor te encha de coragem para enfrentar qualquer desafio e te dê discernimento para tomar as decisões certas. Eu também profetizo que a sua casa será um lugar de paz e harmonia. Que todos os conflitos, desentendimentos e preocupações sejam removidos pela graça de Deus. Eu declaro que onde havia trevas, a luz do Senhor irá brilhar. Que os seus relacionamentos sejam restaurados e que a paz de Cristo reine no seu lar. Que o Senhor abra portas onde parecia não haver solução. Que Ele derrame sobre você uma unção de prosperidade e proteção. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida e que você verá a bondade de Deus se manifestar de forma poderosa e sobrenatural em todas as áreas. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, pois o Deus que fez os céus e a terra está cuidando de você. E Ele não permitirá que o mal prevaleça sobre a sua vida. Agora eu quero fazer junto com você a oração do Salmo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus amado, Deus querido, somos gratos a Ti porque Tu és o nosso refúgio, o nosso sustento, a nossa paz. Sabemos que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, e que estamos seguros em Ti. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em Tuas promessas, e porque o Teu amor nunca falha. Que o Senhor continue nos guiando e nos fortalecendo, nos dando a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida, com fé e confiança em Ti. Eu oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu convido você a continuar ouvindo o Minuto com Deus. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque é dessa maneira que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, amém? E escreva pela fé a seguinte afirmação: o meu socorro vem do Senhor. Escreva isso como uma declaração de fé. O meu socorro vem do Senhor. Não fique dando ouvidos às vozes daqueles que querem te parar. Se você desse tanto valor à voz de Deus
Quando você dá valor às vozes das pessoas que só querem te desanimar, você viveria uma vida totalmente diferente. Esse sentimento de desespero quando nós estamos diante de situações difíceis é normal, é algo que atinge todas as pessoas. Mas quando esse sentimento se torna recorrente em nossa vida, é sinal de que precisamos estar atentos e alinhar os nossos passos. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está desamparado e também não está sem socorro. Deus é o seu socorro, Ele é o seu protetor. Deus é aquele que estende a mão para você quando você cai. Ele é quem cura o seu coração quando ele está ferido. E Ele é quem acende a luz quando a escuridão te cerca. Aquele que te protege não dorme, é o que disse o salmista. E quando você se sente desesperado e sozinho, saiba que isso é apenas uma mentira contada pelo inimigo para te impedir de enxergar o agir de Deus. A verdade é que você nunca esteve sozinho. Quando você pensava em desistir, mesmo assim continuava, mesmo assim respirava fundo e prosseguia, essa força que te levava a fazer isso é uma força que vem do Senhor. É a força que o Espírito Santo coloca em nós, em nossos momentos de fraqueza. Quando somos fracos, Deus se faz forte. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa passagem nos lembra que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte do nosso vigor. Ele é o nosso conforto e a nossa esperança em tempos de tribulação. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero encorajar você a depositar sua confiança em Deus. Não importa o tamanho dos desafios que você enfrente. Não importa o quão altos sejam os montes diante de você. O seu socorro está em Deus, que não apenas criou os céus e a terra, mas que também te conhece pelo nome e se importa profundamente com você. Lembre-se de que Deus está sempre trabalhando em seu favor, mesmo que às vezes não possamos ver ou entender os seus caminhos. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé e te preparando para os planos maravilhosos que tem para a sua vida. Em momentos de dúvida, medo ou solidão, volte seus olhos para o Senhor e lembre-se da sua fidelidade e do seu amor inabalável por você. Em momentos de tristeza ou desespero, busque a Deus em oração, mergulhe na palavra dele e permita que a sua fé te encoraje e te apoie. Deus colocou pessoas na sua vida que podem ser as mãos e os pés de Cristo, te oferecendo ajuda, consolo, companheirismo. Por fim, que essa mensagem seja um lembrete de que não importa o que você esteja enfrentando, você não está só. Deus está contigo a cada passo do caminho, oferecendo o seu amor, sua graça e o seu socorro. Portanto, continue firme, mantenha seus olhos fixos no Senhor, confiando que Ele te guiará através de cada montanha e de cada vale que estiver em sua jornada. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui pela fé. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra, obrigado pela maneira simples e direta que o Senhor falou conosco. Senhor meu Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações humildes e com os nossos espíritos sedentos pela Tua presença. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, pela proteção constante, pelo Teu amor incondicional e pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Em Tua presença encontramos refúgio e paz, e é por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos. Reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas e o quanto frequentemente nos desviamos dos Teus caminhos. Pedimos perdão por nossas ações e pensamentos que não Te honram, pela nossa falta de fé em momentos de dificuldade e pela nossa negligência em amar o próximo como a nós mesmos. Diante dos desafios que enfrentamos, nós nos lembramos da Tua fidelidade e do Teu amor que nos sustenta. Assim como está escrito na Tua palavra, nós sabemos que
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor guie nossos passos e nos fortaleça para enfrentarmos qualquer situação, com coragem e fé, confiando sempre na Tua soberania. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que têm vivido tempos de ansiedade, tristeza e angústia. Que a paz que excede todo entendimento inunde o coração dessas pessoas. Dê consolo àqueles que estão enfrentando perdas, àqueles que estão sofrendo com o luto. Ministre a essas pessoas força para que eles possam continuar. Eu oro por todos aqueles que escreveram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Que o Senhor dê direção, que o Senhor conceda sabedoria e discernimento para cada decisão que precisam tomar e que em tudo possam sentir a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos 1 e 2, a parte A do versículo 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Hoje eu quero falar sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus e as sérias consequências que podem surgir quando ignoramos seus conselhos e advertências. Vamos refletir sobre como Deus utiliza a sua palavra, Deus usa as pessoas ao nosso redor e também as circunstâncias para nos guiar. E nós também vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que sofreram por não darem ouvidos à voz de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do like que nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gosta de conteúdo cristão, se você está procurando por um espaço onde a palavra de Deus seja pregada, sem defender religião, placa de igreja ou instituições, você está no lugar certo. Eu convido você a conhecer os outros vídeos do canal, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. No final da mensagem eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Escreva isso como uma declaração de fé. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Irmãos, eu ainda quero mencionar outras passagens bíblicas. A primeira, Provérbios capítulo 1, versículos 24 ao 26 está escrito: Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, do verso 30 ao 33, Salomão continua dizendo: Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria.
Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança. Presta atenção. Quem me ouvir terá segurança. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Irmãos, Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus constantemente ele busca se comunicar com o homem. Deus usa diversas formas para transmitir a sua vontade e a sua direção. Deus usa a palavra. A Bíblia é a principal fonte pela qual Deus fala conosco. As palavras contidas na Bíblia são eternas, são carregadas de sabedoria. Deus também usa pessoas. Deus usa pessoas próximas a nós. Deus usa mensagens como essa que você está ouvindo. Deus usa nossos líderes espirituais, às vezes um amigo, às vezes alguém da família. Muitas vezes Deus usa o seu pai, a sua mãe, para nos aconselhar e nos guiar. E Deus também usa as circunstâncias. Muitas vezes Deus permite que certas situações aconteçam em nossas vidas para nos corrigir, para nos ensinar. Portanto, quando alguém diz, eu não consigo ouvir a voz de Deus, talvez essa pessoa não esteja atentando de forma suficiente para a palavra do Senhor. Ela não tem dado um tempo para ler a Bíblia, para refletir no que a Bíblia está dizendo. Talvez ela não tenha sensibilidade suficiente para discernir a voz de Deus que está sendo falada através de alguma pessoa próxima a ela. Deus usa pessoas para nos ensinar, para nos advertir, para nos transmitir conhecimento, só que nós temos que ter sensibilidade para perceber isso. Ou talvez essa pessoa que diz não estar conseguindo ouvir a voz de Deus não esteja tendo o discernimento necessário diante de uma circunstância, seja ela favorável ou desfavorável. O fato é que Deus não se calou, Deus continua falando. E ainda tem pessoas que ouvem a voz de Deus, mas que ignoram. Os textos de Provérbios que eu li no começo nos mostram claramente as consequências de ignorar a voz de Deus. Isso pode ter consequências graves na nossa vida. Aqueles que rejeitam os conselhos e a correção de Deus acabam sofrendo por suas próprias escolhas. Quando nós estamos em dificuldades e não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos ainda mais desprotegidos e vulneráveis. A insensatez e a autossuficiência levam à destruição. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi cometeu um grave erro ao ignorar a advertência de que Batseba era casada com Urias. Davi viu uma mulher, desejou essa mulher, mas um soldado falou com ele, essa mulher é casada. Essa mulher é esposa de Urias. Mesmo assim, Davi desobedeceu. Davi desconsiderou essa advertência. E isso levou ele a um pecado terrível, resultando em sofrimento, tanto para ele como para a sua família. Outro exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia é Sansão. Apesar da sua força, apesar do seu chamado, apesar de ser um homem grandemente usado por Deus, Sansão não ouviu a advertência de seus pais sobre se envolver com mulheres filisteias. A sua desobediência culminou na sua captura e na sua morte trágica. Portanto, irmãos, ouvir a genuína voz de Deus é muito importante, é essencial para que a gente possa viver uma vida de segurança e tranquilidade. Ignorar os conselhos de Deus e as advertências
pode trazer sérias consequências para nossas vidas. E nós também não podemos escolher o que queremos ouvir. Deus vai falar o que nós precisamos ouvir, de acordo com as nossas necessidades. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5, Paulo escreveu o seguinte: Você descobrirá, Timóteo, que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Os profetas de Deus, irmãos, eram usados para denunciar o pecado e para contar o que Deus pretendia fazer em determinada situação. E eles falavam sem medo, quer fossem coisas boas ou coisas más. Que eu e você possamos estar atentos à voz de Deus e buscar a sua sabedoria em todas as circunstâncias. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pelos teus conselhos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre atentos à tua voz, a ouvirmos e obedecermos às tuas instruções. Perdoa-nos por todas as vezes que fomos teimosos e insensatos. Conduze-nos pelo caminho da sabedoria e da paz. Que possamos sempre buscar a tua orientação e viver de acordo com a tua vontade. Que os nossos ouvidos estejam preparados para receber o alimento sólido. Que toda palavra que vier direto do trono do Senhor seja recebida em espírito por nós e seja acolhida dentro do nosso coração, porque assim sabemos que poderemos viver uma vida segura e tranquila. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo, essa irmã, esse irmão, não ignore os conselhos do Senhor, as advertências que o Senhor tem feito na vida dele e na vida dela, para que não sofram as consequências. Nos perdoe porque muitas vezes nós queremos escolher dentro da tua palavra aquilo que serve para nós. Mas hoje reconhecemos que não há nada como a palavra do Senhor, que foi escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte das Escrituras é inspirada por ti e útil de um modo ou de outro para nos mostrar a verdade, para denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver nos teus caminhos. E é por meio da tua palavra que somos unidos e moldados para toda boa obra que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor visite essa família em cada uma das suas necessidades. Dê alimento, Pai, àqueles que estão necessitados. Abre as portas de emprego. Derrama a tua cura. Ó Deus, promove a restauração desse casamento que está em crise. Abençoe a vida dessa pessoa em todas as áreas da sua vida. É por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Olhem, vejam, o braço do Eterno não foi amputado, ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos, ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus, o erro está em vocês. A vida torta de vocês foi que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de mentiras, sua língua inchada de tanto falar obscenidades.
Ninguém defende os corretos. Ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós alcançamos milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você pode contar com a minha oração. E eu convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Escreva isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre essa passagem que foi escrita pelo profeta Isaías, e essa versão que eu li é extraída da Bíblia A Mensagem. Esse é um texto que nos chama a atenção para a realidade do nosso relacionamento com Deus e a importância do arrependimento genuíno. O profeta Isaías escreveu essas palavras durante um período de grande decadência moral e espiritual em Israel. O povo havia se afastado de Deus, se entregando a práticas idólatras, injustiças e pecados diversos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Isaías, como porta-voz de Deus, foi chamado para denunciar esses pecados e chamar o povo ao arrependimento. E quando nós lemos o texto, fica muito claro para nós que o problema não está em Deus. O braço do Senhor não está encurtado para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não nos ouça. O problema está em nós, em nossos pecados que nos separam de Deus. Provérbios 28, versículo 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O arrependimento é fundamental para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Sem arrependimento, continuamos separados de Deus, com nossas orações interrompidas ou nem sendo ouvidas. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, essa palavra se aplica a todos nós, a toda a humanidade. E Romanos capítulo 6, verso 23 nos lembra que o salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é uma barreira que impede a nossa comunhão com Deus. Ele obscurece a nossa visão espiritual e nos leva a uma vida de afastamento e de frustração. Quando nós vivemos em pecado, as nossas orações não são respondidas. Irmãos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho certeza que muitas pessoas entram aqui todos os dias, seja no meu canal, seja no canal de outros pregadores, em busca das bênçãos de Deus, mas essas pessoas continuam levando uma vida sem pecado. Não é que Deus não possa nos ouvir, mas é que os nossos pecados nos separam dele. Deus não comunga com o pecado. Quando o rei Davi foi repreendido no seu pecado pelo profeta Natã, ele se arrependeu amargamente. E Davi escreveu uma oração que está em Salmos 51,
A partir do versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu li até o versículo 10, mas eu convido você a fazer uma leitura completa do Salmo 51. A verdade que o Espírito Santo trouxe para nós hoje é que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, e felizmente Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu um caminho para a reconciliação. Jesus Cristo é a ponte que nos une novamente a Deus. Ele carregou os nossos pecados na cruz, pagando o preço que nós deveríamos pagar. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, irmãs, antes de buscarmos as bênçãos de Deus, devemos buscar uma mudança de vida, uma transformação em nosso caráter e nas nossas atitudes. Devemos sim confessar os nossos pecados, nos arrepender diante do Senhor e buscar viver uma vida que agrada a Deus. Que essa palavra chegue a milhares de pessoas como um chamado ao arrependimento e à transformação. Não podemos continuar vivendo em pecado e esperando que Deus nos abençoe. Devemos buscar primeiro a reconciliação com Ele através de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos exorta e que nos chama ao arrependimento. Reconhecemos que somos pecadores e que muitas vezes temos nos afastado de Ti com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos pensamentos, com o nosso egoísmo, com as nossas mentiras. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Que o Espírito Santo possa trazer todos eles à nossa mente agora. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar e a abandonar os nossos pecados, buscando uma vida de santidade e comunhão contigo. Que possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, vivendo de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, que é a ponte que nos une ao Senhor. Que possamos seguir os passos de Jesus e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Eu sei que o Senhor quer e pode abençoá-la. Por isso eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que cada um escreveu aqui nos comentários e, segundo a Tua vontade, atenda a cada necessidade. Mas hoje, em especial, eu quero pedir que o Senhor leve o arrependimento, a tristeza profunda pelo pecado, que nós possamos ter hoje a consciência plena do quanto nós ferimos o Teu coração, do quanto nós entristecemos o Senhor quando praticamos o pecado. E que através dessa consciência nós possamos nos afastar daquilo
que tem prejudicado o nosso relacionamento contigo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos. E eu peço que você não pule esses avisos, porque eles são muito importantes para que esse ministério continue existindo. Estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024. O link para você se inscrever vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Tem uma mensagem nova lá no canal Minuto Reflexão. Eu convido você a conhecer esse canal e a se inscrever. No Minuto Reflexão, eu posto mensagens diárias que vão te ajudar a manter a sua saúde mental. E nós também criamos um novo canal infantil chamado Minuto com Deus Kids, uma excelente ferramenta de evangelização para as crianças. Eu convido você a conhecer e se inscrever em todos os canais que fazem parte do nosso ministério. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado ao vídeo e também podem fazer parte do nosso grupo no Telegram e no WhatsApp. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O inimigo não vai tirar a sua paz. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deixa eu te falar uma verdade que não querem que você descubra. A razão pela qual o inimigo está perturbando a sua paz é porque a sua paz está perturbando ele. O motivo de ter gente triste com a sua alegria é porque essa pessoa está dando brecha para que o inimigo haja na vida dela. E ela está sendo pedra de tropeço, sem nem saber disso muitas vezes. Eu te convido hoje a não desistir e a manter os seus olhos fixos no Senhor, pois Ele continua ao seu lado e Ele quer te ver vivendo uma vida de paz, sem a perturbação do inimigo. Ele quer que você seja feliz na presença dele. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a nossa paz é ameaçada por forças externas e internas. Essas forças podem vir na forma de problemas, tribulações ou até mesmo pessoas que, de forma consciente ou inconsciente, acabam se tornando instrumentos de perturbação. É importante lembrar que essas perturbações muitas vezes vêm porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo não se preocupa com aqueles que estão confortáveis no pecado, mas se incomoda profundamente com quem vive na paz e na alegria do Senhor. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as nossas orações, sempre. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração e escreva pela fé a seguinte declaração: Deus protege a minha vida. Escreva isso: Deus protege a minha vida. Salmos 34, versículo 14, está escrito: Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança.
Isso significa que nós devemos buscar a paz constantemente, mesmo em meio às adversidades. O inimigo tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que quando nós estamos em paz, nós somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, é muito importante lembrar que nós não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo que nós damos pelo caminho. Ele é quem nos fortalece, Ele nos sustenta. Não importa o quão difícil a sua situação esteja, Deus pode te ajudar. Para manter essa paz, é importante cultivar uma vida de oração constante. Quem ora mais, tem mais paz no coração. Sabe por quê? Porque orar não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé. Nos ajuda a permanecer firme no meio das adversidades. A oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual que nos ajuda a manter a calma, o equilíbrio e a confiança em meio às tempestades da vida. Outra coisa importante para que você mantenha a paz é meditar na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conforto e de conhecimento. Quando nós dedicamos tempo para ler, para refletir nas Escrituras, nós vamos encontrar ali orientação e nós vamos também renovar a nossa esperança. A palavra de Deus nos lembra das promessas dele e por isso nós recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Além disso, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Confiar significa entregar as nossas preocupações e os nossos medos a Ele. Tem pessoas que oram, que refletem na palavra, mas que não conseguem descansar, não conseguem confiar no Senhor. Mas você precisa se conscientizar que Deus é fiel, Ele é capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, mantenha a fé, continue orando e meditando na palavra e confie que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que nesse momento você não esteja compreendendo. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, manter a paz parece ser algo assim muito desafiador, principalmente quando nós estamos cercados por tribulações, por dificuldades. Mas é nesses momentos difíceis que a nossa fé deve permanecer ainda mais firme. Nós temos que nos lembrar que as batalhas que nós enfrentamos não são apenas batalhas físicas, mas também são espirituais. E como soldados de Cristo, nós devemos estar sempre preparados, revestidos com a armadura de Deus. A paz é uma das armas mais poderosas que nós temos, porque ela desarma o inimigo e fortalece o nosso espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que nada e nem ninguém roube a paz que o Senhor te deu. Ela é um presente divino e deve ser guardada com muito zelo. Outro aspecto importante a considerarmos aqui é a comunhão com os irmãos na fé. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar a manter a paz. Por isso, em momentos de dificuldade, não se isole. Busque a companhia de outros irmãos, de outras irmãs. Compartilhe suas lutas, ore junto com alguém. A união faz a força e juntos nós somos mais fortes contra as investidas do inimigo. Lembre-se do que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há poder na oração coletiva, na oração de concordância e na união dos irmãos. Para que a paz seja mantida no seu coração, também é essencial praticar o perdão. Muitas vezes a nossa paz é roubada porque guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração.
mas o perdão liberta e traz cura para a nossa alma. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Não permita que a falta de perdão roube a sua paz. Perdoe aquele que te ofendeu. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é justo e fiel para cuidar de cada situação. E por último, mas não menos importante, tenha um coração grato. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a focar nas bênçãos, ao invés de focar nos problemas. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus em nossas vidas, e isso enche o nosso coração de paz. Faça da gratidão um hábito diário. Já levante da sua cama pensando: pelo que eu posso agradecer a Deus hoje? Pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu alimento, pela minha saúde. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelos desafios, pois eles nos fazem crescer e nos aproximam mais do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, a paz que muitas vezes é incompreensível para o mundo, essa paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti, mesmo em meio às tempestades da vida. Fortalece a nossa fé e nos dê a coragem para enfrentar os desafios que temos pela frente. Que possamos continuar confiando em Ti, entregando as nossas preocupações em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmã, cada irmão, cada família que for alcançada por essa palavra. Que todos possam sentir a Tua presença de maneira palpável em suas vidas. Leva conforto, Senhor, aos corações aflitos. Transmita cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Dê provisão para os necessitados. Eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, especialmente pelos nossos irmãos lá do Sul, que estão reconstruindo as suas vidas. Que o Senhor renove a força, o vigor, a saúde, que o Senhor providencie os recursos necessários para que cada família atingida pelas enchentes, pelas devastações, possa ser reerguida e que eles possam experimentar o melhor tempo de suas vidas a partir de agora. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. O Senhor vê cada lágrima que é derramada, Pai. Que o Teu Espírito visite cada lar, cada família. Que o Senhor dê as respostas que essa pessoa tem buscado. Providencie solução e conceda o milagre para aqueles que têm clamado a Ti. Que a Tua vontade seja feita na vida de cada um e que a Tua paz reine soberana em nossos corações. Abençoa, meu Pai, cada família, cada casamento, cada filho. Abençoe a produtividade desse irmão, dessa irmã, que ele possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e que possa encontrar em Ti a força, a esperança e a direção que precisam para seguir em frente. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus. O link para você adquirir vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A fé é gerada em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz:
a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus nos convida a termos uma confiança inabalável nele, mas para isso devemos primeiro olhar para trás, para a nossa origem, e entender que, assim como Deus fez com Israel, Ele pode fazer conosco. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele não tinha filhos, e era improvável que viesse a ter, porque ele já era velho, e a sua esposa, Sara, era estéril. Mas Deus fez a ele uma promessa de que seria pai de uma multidão. E no tempo certo, a promessa de Deus se cumpriu. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã está no livro do profeta Isaías, capítulo 51, do verso 1 ao 3. Está escrito assim: O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor a mim. Aleluia! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você agora para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e o que nós conseguimos enxergar são apenas circunstâncias contrárias. Lidamos com a tristeza, com as dores, com as perdas, com a incapacidade de administrar a nossa própria vida, de lidar com os nossos problemas. Aí, quando a gente lê as promessas de Deus, nós não conseguimos sequer imaginar que coisas boas possam acontecer com a gente. Mas eu quero que você saiba que Deus é o Deus do impossível. Ele abriu o mar para que o seu povo passasse e fosse liberto da escravidão do Egito. Deus sustentou Israel no deserto, onde não havia nenhum recurso, e não deixou que nada lhes faltasse. Deus fez chover pão do céu para alimentar seu povo. Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede das pessoas. Eu não sei quais são os problemas que têm te afligido, mas eu quero te lembrar hoje que Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra. O profeta Isaías diz assim: lembrem-se da rocha da qual foram cortados. A rocha na qual eu e você podemos nos firmar é Jesus Cristo. Ele dá força ao cansado, revigora o que está abatido, enche de coragem o que se encontra em dúvidas. O Senhor trouxe você aqui nessa mensagem para dizer que ainda não é o seu fim. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que as pessoas olhem para a sua vida agora e não vejam nenhuma possibilidade de você vencer essa batalha, Deus manda te dizer que Ele é aquele que abre portas e fecha portas. Ele pode ter permitido que algumas portas se fechassem para você, mas no tempo certo Ele vai abrir outras portas e você poderá entrar por elas e experimentar um tempo favorável na sua vida. Deus está cuidando de você,
da sua família, do seu sustento, da sua saúde. Ele sabe como está o seu coração. Deus sabe o quanto você tem sofrido por causa desse problema que tem te afligido. Mas não desanime. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, o pecado, e que hoje te faz mais do que vencedor. Se você crê nessa palavra, declare aqui nos comentários pela fé: eu sou mais que vencedor. E escreva também aqui o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar por você. Amém? Antes de orar, eu queria pedir uma coisa muito importante. Deixe o seu like aqui no vídeo, porque é através do seu like que a gente consegue alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no nosso canal e conheça os nossos outros vídeos que eu posto aqui todos os dias. Não se esqueça de ativar as notificações do YouTube para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que é viva e eficaz, capaz de gerar fé em nossos corações. Obrigado, Pai, por nos chamar de volta às nossas origens, nos lembrando da rocha na qual estamos firmados. Assim como o Senhor fez com Abraão, cumprindo a promessa que parecia impossível aos olhos humanos, nós também confiamos que Tu podes cumprir as promessas em nossas vidas. Senhor meu Deus, queremos hoje olhar para Ti com a nossa confiança renovada, sabendo que, por mais difíceis que as coisas possam estar, Tu és o Deus do impossível. Assim como fizeste chover pão do céu e brotar água da rocha para o Teu povo, cremos que o Senhor proverá tudo aquilo que for necessário para o nosso sustento, tanto materialmente quanto espiritualmente. Meu Deus, que o Senhor fortaleça o cansado, revigore o abatido e renove a esperança daqueles que estão em dúvidas ou que estão nesse momento enfrentando grandes desafios. Nós entregamos a Ti os nossos problemas, nossas lutas, as nossas incertezas. Sabemos que Tu és o Deus que abre portas e que traz soluções onde o homem não vê saídas. Aumenta a nossa fé. Nos faça lembrar de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nos ensina a descansar nas Tuas promessas. Ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa oração seja tocada nesse momento pelo Teu Espírito Santo e experimente o Teu cuidado e a Tua paz. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus, agora sim atualizado para Android e iOS. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui embaixo em compartilhar e em seguida clique no WhatsApp. Aí você pode mandar para suas listas de transmissão, para os seus grupos ou para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir hoje algo da parte de Deus. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Deus, neste momento nos colocamos na Tua presença, reconhecendo o Teu poder e a Tua grandeza. Sabemos, Pai, que sem Ti nada somos
E por isso te pedimos que nos fortaleça agora, em nossas fraquezas e medos. Traga sobre cada vida que ouve essa mensagem a paz que o Senhor pode dar, a paz que excede todo o entendimento. Encha os corações de coragem para enfrentar os desafios diários e os momentos de incerteza. Que a tua presença seja sentida agora de maneira profunda, trazendo consolo aos aflitos, esperança aos que estão desesperados e força àqueles que se sentem fracos. Senhor, meu Deus e Pai, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a Tua luz brilhe intensamente em todas as áreas das nossas vidas que ainda se encontram envoltas em escuridão e que nós possamos caminhar com fé, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. Nós colocamos diante de Ti cada dor, cada lágrima, cada angústia e cada preocupação, certos de que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Nos guia, nos ensina e nos faz ouvir a Tua voz nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você, sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O Senhor manda te dizer hoje: não tenha medo, não se desespere e não perca a sua fé. Ele é contigo e Ele permanecerá ao seu lado, mesmo que o mundo inteiro te abandone, ainda que ninguém mais queira estar com você. Acredite, Deus jamais vai soltar a sua mão. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério e nos ajudar a alcançar mais vidas com a palavra de Deus, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. O nosso Deus preparou esse dia de hoje para que você pudesse receber uma revelação da palavra dele, para que você saísse desse vídeo aqui transformado, pronto para ver os planos de Deus se cumprirem em sua vida e através da sua vida. Creia que grandes coisas estão por vir. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho e juntos vamos pedir para que o Pai nos fortaleça, nos encha de fé e de esperança em um novo amanhã. Não há circunstância maior que o poder de Deus. Amém? Se você crê nisso, declare pela fé aqui nos comentários: Deus está no controle. Declare isso: Deus está no controle. Josué capítulo 1, verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, essa palavra que eu li faz parte de uma série de instruções que Deus deu a Josué logo depois da morte de Moisés. Naquele momento, Josué estava assumindo a liderança do povo de Israel, com a missão de conduzi-los à terra prometida, Canaã. Moisés foi o grande líder de Israel por muitos anos, e a responsabilidade de liderar o povo agora estava sobre ele. Esse encorajamento de Deus a Josué veio em um momento muito importante, porque naquele momento Josué estava prestes a enfrentar grandes desafios. Ele teria que liderar o povo em batalhas, em diversas batalhas, e conquistar a terra que Deus havia prometido aos israelitas. Olha que responsabilidade.
Além da pressão de ser o sucessor de Moisés, Josué também enfrentou a oposição de povos poderosos que já estavam habitando ali em Canaã. Presta atenção em algo. Todos nós chegamos em um momento das nossas vidas em que precisamos ouvir a voz do Senhor nos dizendo essas palavras de encorajamento e força. A escuridão pode até nos cercar às vezes, mas a luz de Deus sempre vai prevalecer. Só que, muitas vezes, a escuridão nos envolve de uma maneira muito intensa e nos faz acreditar que a nossa vida vai ser sempre assim. Trevas, medo, escuridão, dor, fracassos. Nesses momentos, o Espírito Santo se aproxima de nós e traz a revelação de algo que nós nunca podemos nos esquecer. Deus está conosco em todo momento. E é exatamente nesses momentos de escuridão que a luz de Deus brilha de forma mais intensa. Você já parou para pensar que muitas vezes é no silêncio da noite, é naquele momento de angústia que nós conseguimos ouvir melhor? É no silêncio das nossas lutas, das nossas incertezas, que a voz de Deus ecoa com mais clareza em nossos corações. Talvez você esteja se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu sinto essa dor tão profunda, tão intensa? Por que parece que eu estou sozinho nessa batalha? A resposta, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus está te moldando para algo maior e melhor. Ele está te ensinando a confiar nele, a depender dele, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ele está te mostrando que, mesmo nas maiores tempestades da vida, ele continua sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Lembre-se das vezes em que você pensou que não iria conseguir, pensou que tudo estava perdido, acabado, e de repente uma solução apareceu, uma porta se abriu, uma bênção inesperada chegou. Isso não foi por acaso, não foi coincidência, foi a mão de Deus agindo em seu favor. Cada desafio é uma oportunidade para ver o agir sobrenatural de Deus. Quando você se sentir cansado, sobrecarregado, sem forças para seguir adiante, lembre-se que o poder de Deus opera justamente nas nossas fraquezas. É naquilo que não podemos fazer que ele se mostra presente. A dor que você está sentindo aí hoje é real, é legítima. Eu não quero minimizar a sua dor, mas eu quero que você saiba que ela tem um propósito. Deus está te lapidando, te transformando em um diamante. E como todo processo de lapidação, pode doer às vezes, pode ser desconfortável, mas o resultado final é uma joia de valor inestimável. Confie nesse processo de lapidação. Confie que a dor é passageira e que o propósito de Deus é muito maior do que você possa imaginar agora. Ele vê a obra completa, enquanto nós, nas nossas limitações, enxergamos apenas os pedaços. Quando a tristeza tentar te dominar, quando o medo tentar te paralisar, lembre-se dessas palavras de Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus está contigo, Ele nunca te abandona. Ele te conhece e te chama pelo nome. Ele sabe de cada lágrima que você derrama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não desista, não se entregue. Levante-se com a certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Aleluia! Você já parou para pensar que as maiores batalhas, as grandes batalhas, são travadas no silêncio do nosso coração? São nas noites solitárias, nos momentos de dúvida, de incerteza, nas lágrimas silenciosas que derramamos, solitários ali no nosso travesseiro, mas é também nesses momentos que Deus está mais próximo de nós.
Ele, o Senhor, é o Deus das montanhas altas, mas Ele é também o Deus dos vales mais profundos. A presença dele não está restrita apenas aos momentos de vitória, mas também aos momentos de dor e luta. Ele está conosco em todos os momentos, sem exceção. Você já se sentiu como se estivesse no meio de um deserto, clamando por água, por um sinal, por uma direção? O deserto às vezes pode parecer interminável, mas presta atenção em algo. É no deserto que nós encontramos os oásis mais surpreendentes. É no deserto que Deus nos revela o seu poder. E é ali que Ele nos ensina lições valiosas. É ali que Ele nos molda e nos prepara para o que está por vir. O deserto não é o fim da jornada, mas ele faz parte dela. E talvez o deserto que você está atravessando agora seja o caminho para a terra prometida que Deus tem para você. Mesmo quando o caminho parece longo, Deus está contigo em cada passo. Quando você olhar para trás, você verá que cada desafio, cada luta, cada lágrima derramada foi parte do plano divino para te moldar e te preparar para o melhor que Deus tem para você. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Deus, obrigado por essa maravilhosa palavra. Obrigado pelo teu grande amor, que sempre nos convida a viver na luz. Sempre nos convence de que há muito mais para vivermos, há muito mais para vermos e testemunharmos do teu poderoso agir. Nos perdoe pelos nossos pecados, Pai, por cada um dos que nós nos lembramos agora e até mesmo por aqueles dos quais não conseguimos nos lembrar. Às vezes, trocamos a tua presença por alguns poucos minutos de prazer carnal. Caímos em tentação, quando na realidade nós temos plena convicção de que nada é melhor do que estar na tua presença. Nada é melhor do que o teu amor e do que a tua palavra. Hoje nós nos voltamos para ti com o nosso coração quebrantado e te pedimos, nos purifica por completo nesse momento. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre a nossa vida agora. Pai, nesse momento de dor, de angústia, nós nos voltamos ao Senhor, sabendo que Tu és o nosso consolo. Quantas vezes, meu Deus, caminhamos sem direção, perdidos em nossos próprios medos, sem conseguir enxergar a saída para os nossos problemas. Mas o Senhor é a nossa saída, o Senhor é a porta, o Senhor é a nossa luz em meio à escuridão. Em Ti encontramos a força que precisamos para continuar. Pai, eu apresento ao Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que me escutam agora e te peço, vá ao encontro desse coração. Mesmo que esse coração esteja carregado de medo, de dúvidas e cheio de feridas do passado, por meio do teu infinito amor, cura esse coração, restaura, purifica. Que cada um desses irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora possam experimentar a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade. Mostra para eles que o Senhor nunca os abandonou. E mesmo naqueles momentos em que eles viraram as costas para ti, o Senhor de maneira alguma se virou contra eles. Acolha cada um em teus braços e deles a tua maravilhosa paz. Eu coloco diante do Senhor também os pedidos de oração feitos aqui nessa palavra hoje. Que o Senhor promova a cura, o milagre, abra as portas de emprego, dê a provisão, o consolo, o auxílio e sustenta os teus filhos com os teus braços fortes. Para aqueles que têm causas na justiça, que o Senhor seja o advogado. Para aqueles que estão passando por um momento de tensão, que o Senhor seja para eles a calma, que o Senhor seja para eles a paz. E para aqueles que não conseguem enxergar a luz, que o Senhor seja
esse farol que os conduzirá a um novo tempo, a um tempo favorável em suas vidas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui embaixo em compartilhar e selecione o ícone do WhatsApp. Depois, mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos ou para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir algo da parte de Deus hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.